Boa tarde, estamos aqui mais uma vez no CT Segurança Online, no nosso canal do YouTube, trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, antes de mais nada, vamos lá, as 3 regrinhas de ouro. Você está nos acompanhando aqui, seja ao vivo, seja gravado, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não está inscrito, se inscreve agora também e já deixe também o seu like e aproveita para ativar as notificações. As notificações vão fazer com que você receba sempre que a gente estiver trazendo algum conteúdo novo aqui ao vivo. Então, clica lá para você receber tudo. E essas as gentilezas, né, que a gente sempre pede, ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube para levar esse conhecimento muito mais longe. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Estamos na tarde dessa quarta-feira com mais um Security Talks by Avantia. E antes de eu apresentar os meus amigos que estão aqui comigo na tela, se você olhar no canto inferior direito da sua tela, tem um QR Code. Esse QR Code você pode agora ou depois, como for mais prático para você, mirar ali a câmera do seu celular e ele vai te levar para uma área de testes, de homologação, uma POC na sua casa, gerada aqui pelo pessoal da Avantia, onde você vai poder ter algumas das funções de analítico de vídeo da Avantia de graça para você testar. Então depois você aproveita e faz o teste também. Legal? Muito bom. Para o bate-papo de hoje, temos aqui os nossos amigos pela Avantia, o nosso querido Leonardo Oliveira. Tudo bem, Léo? Tudo ótimo, muito boa tarde a todos, boa tarde ao Anderson, o grande Ricardo, você, Silvano, um abraço e uma boa tarde especial a toda a nossa audiência que está aí, firme e forte, nos prestigiando. Muito bom. E pelo pessoal da ICTS, está conosco o Anderson, que eu não vou falar o sobrenome. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí o pessoal que nos assiste. E vamos lá, vamos fazer uma live bacana hoje. Show de bola. Anderson, para quem não consegue ler aí, qual é o seu sobrenome? Roel Briegel. Roel Briegel, olha que chique, rapaz. Brincadeira, viu? Maravilha. E o nosso convidado especial dessa tarde é o Ricardo Eduardo, da Mosaic Company. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, boa tarde a todos, os amigos aqui do canal e a todos que estão nos prestigiando também hoje aí. Vamos trabalhar numa boa live, como falou o Anderson aí. Que também não vou falar o sobrenome. Cara, não sou só eu. Tudo de bola. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Tenho certeza que vai ser muito legal. Aproveitando para dar um oi para o pessoal que já deu um oi no chat aqui para a gente. Então, o pessoal da Avantia do Marketing, o sommelier do segmento, Maurício Tchatcho, já está com a gente também aqui online. Conforme vocês forem chegando, vão dando um alô para a gente aqui, que daqui a pouco eu volto aqui no chat para te cumprimentar também. Hoje o nosso bate-papo é sobre segurança de expatriados, né? Muito bom. O que é um expatriado? Bom, na verdade, é aquele rapaz, aquela pessoa importante para a companhia que deixa a sua nação e vai para um outro lugar, para uma estratégia já traçada para a companhia, seja ela para uma melhoria de market share, seja ela para uma aquisição, seja ela para uma nova reestruturação. Aquela pessoa que vai sair do país de origem dele e vai vir para o Brasil a trabalho / momentos de férias. E aí é onde entra a nossa atuação mais potente em cima da proteção desse pessoal que vem para cá, né? Muito bom, muito legal. Então, vamos lá. Leonardo, pontapé inicial. Vamos lá, esse programa promete bastante. A gente batendo um papo com o Ricardo aí nos bastidores e a gente percebeu que esse camarada ele tem um currículo bastante interessante. E aí eu queria que você colocasse aí para a nossa audiência e para todos as pessoas que nos prestigiam, Ricardo, um pouquinho de você, da sua carreira e o que você já fez até hoje aí nesse mercado, que é bem interessante. Bom, na verdade eu tenho aproximadamente uns 30 anos que eu atuo nessa área de segurança corporativa, né? Não vou falar mais quanto falta para aposentar, porque a conta fica fácil, né? Essas informações são muito, né, sigilosas, mas eu trabalhei muito, ainda trabalho muito em empresas multinacionais, americanas, europeias, já trabalhei também em empresas asiáticas, e eu sempre trabalhei com muito viés na parte de proteção executiva. Eu sou uma pessoa oriunda da proteção executiva, inclusive numa delas, uma americana, eu tive o prazer de trabalhar, na época a gente ainda falava guarda-costas, né, aquele negócio romântico, e hoje está o VSPP, e naquela época eu já trabalhava na proteção executiva de expatriados, de familiares, etc., né? E isso daí foi uma das coisas que me impulsionou a permanecer nessa área de segurança corporativa, agora na parte de gestão, onde você faz todo esse planejamento. Mas o interessante dessa minha carreira é que, além do planejamento, eu tive a oportunidade de trabalhar na proteção executiva mesmo, de estar acompanhando o VIP, de estar na porta dos restaurantes aguardando. Quem estiver assistindo a gente que é dessa área já vai começar
a sentir a adrenalina, começar a palpitar um pouquinho mais no sangue, e você chegar em casa, tomar banho, e no outro dia a toalha está molhada, não secou ainda, você já continua de novo, mas isso daí é muito interessante. Trabalhei por várias multinacionais e hoje eu trabalho na Mosaic, que é uma americana de fertilizantes, um dos grandes players de fertilizantes no mundo, e eu trabalho numa equipe de segurança empresarial e eu cuido também dessa parte de proteção executiva, para os executivos do board local, para os viajantes e principalmente para os expatriados, né? Bem legal, hein? E assim, né, trabalha numa proteção do ser humano, que é algo bastante nobre, né? A gente tem muito orgulho de também fazer esse tipo de trabalho lá na Avante, que é proteger pessoas, né? Você sabe que a gente, sempre nas nossas análises de risco, a gente vai falar bastante análise de risco, e todo mundo está bem familiarizado com isso, que é a nossa espinha dorsal de qualquer projeto, né? Uhum. E aí, quando a gente coloca na nossa análise de risco, a gente tem um campinho lá que diz que o material humano é o elo mais fraco da corrente, né? Até para a gente proteger. Então, quando a gente tem o elo mais fraco da corrente, que a gente tem que transformar em o nosso fator crítico do sucesso para proteger esse elo, então a coisa fica ainda muito mais, entre aspas, divertida, né? Porque realmente esse material humano é aquele que vai impulsionar a vantagem competitiva da companhia, que se disponibilizou a trazer uma pessoa de outro lugar para cá, porque ela tem uma importância muito grande dentro do contexto da organização. Então, esse elo ele tem que ser fortalecido, e aí cabe a gente dar para ele essas condições, né? E a perda é inestimável, né? É inestimável, É né? inestimável, né? É inestimável. É bem legal, bem legal. E aí a gente tem uma somatória, um mix da vida, que é o bem maior a ser protegido, misturado com a tecnologia, misturado com a competitividade que está dentro do cérebro dessa pessoa, com o peso da cadeira dela, e aquele negócio vai virando uma bola de neve, e aí a gente vai cada vez mais mergulhando nesse emaranhado aí, que é a proteção dessa galera expatriada. E o programa promete, porque imagina, você tratar do ser humano, que tem valor inestimável, com a tecnologia, com o procedimento. Não saia daí que você vai gostar desse programa, hein, pessoal? Vamos junto, vamos lá. E aí, Ricardo, a gente imagina, né, a questão do desafio em si, porque a gente está falando de pessoas, de expatriados, de imagem da empresa, de sensibilidade, né, daquele VIP, né? E aí, quais são os principais desafios, né, desse planejamento, dessa gestão toda de segurança que a gente tem que fazer no dia a dia? Anderson, isso daí é uma coisa que a gente tem que se debruçar diariamente. Vamos voltar naquelas duas palavrinhas, a R, a nossa análise de risco. A gente é acostumado a fazer isso com as nossas instalações, com os nossos escritórios, com as nossas operações, mas quando a gente faz isso de uma pessoa, isso aí entra num contexto totalmente superpotencializado. Então, uma das coisas que eu costumo fazer, eu levo como premissa para planejar essa proteção desse expatriado, primeiro eu preciso ter um bom relacionamento com o Departamento de Recursos Humanos, porque o expatriado ele é um material humano, é um recurso humano da companhia, então eu preciso entender, primeiro, se essa companhia ela tem um guideline para esse expatriado, né? Porque ele pode ser um diretor, um vice-presidente, pode ser um CEO, ele pode ser um operador de máquina. Um expatriado, para mim, não interessa o cargo dele, eu tenho que tratar ele como um expatriado, né? Mas todos eles, dependendo da onde ele esteja dentro dessa caixinha na hierarquia da organização, ele tem que obedecer um guideline. Mesmo que ele seja o CEO, ele reporta para um board, para um conselho, e lá o pessoal vai falar, olha, você vai sair daqui, você vai para o Brasil, mas tem umas regrinhas que você tem que seguir, assina esse contrato. Então isso para a gente é uma ferramenta importantíssima, até que a gente possa monitorar e falar para ele, olha, até aqui, tudo bem, daqui para frente você lembra que você assinou lá atrás, combinado não é caro. Então esse planejamento ele começa entendendo com recursos humanos qual que é, primeiro, se eu tenho uma política para expatriado, se não tenho, eu tenho que criar. E se eu tenho ela, eu tenho que tropicalizar para a realidade brasileira. Muitas das vezes não é a mesma realidade, a maioria das vezes não é a realidade. Depois disso, eu tenho que caminhar numa análise de risco, eu tenho que entender qual que é o material que eu estou protegendo, essa pessoa. Eu tenho que ir lá, virtualmente, no país da onde ele está vindo. Se eu puder ir lá presencialmente, melhor ainda, né?
Vamos combinar, né? Mas como não, eu vou virtualmente, eu tenho que entender de onde que ele está vindo, que continente ele está vindo. Se está vindo da Europa, se está vindo da Ásia, se está vindo da América do Norte, se está vindo de um país muito gelado, está vindo para um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ainda tem o que beleza. Então, gente, são todos esses fatores que eu tenho que entender para inserir essa pessoa dentro dessa nova realidade o mais rápido possível, né? Ricardo, antes de entrar na minha próxima pergunta, que vai tratar sobre procedimento, eu queria pegar um gancho na pergunta do Anderson, porque a gente entende que há um choque cultural aí, né, em jogo também, porque a pessoa ela tem uma cultura, ela está num país diferente, como você falou, existem aí as diferenças tropicais e etc., e assim, você enfrenta bastante dificuldade em relação a esse choque cultural de uma pessoa de um país em relação ao outro? Na verdade, eu costumo tratar, e pelo menos as minhas experiências têm sido escalonadas. Por exemplo, quando eu faço um planejamento para uma visita VIP é uma coisa, e o público que nos ouve vai entender. Aquele cara vem para ficar 2, 3 dias, 4, então você fala para ele, direita vou ver, esquerda vou ver, ele vai obedecer. Mas aí ele vem um expatriado, então ele tem um choque cultural muito maior, porque aqui vai ser a casa dele. E não dá para eu querer inserir na cabeça dele um chip e dizer para ele assim, olha, o que você vivia, por exemplo, num país de nível risco baixo, muito baixo, como Europa, Portugal, por exemplo, Suécia, são lugares de risco muito baixo, que você agora está num país de risco diferente, risco médio, ou cidades com risco de nível alto. Então, esse choque cultural é muito forte. Então, é uma das coisas que eu digo que o gestor de segurança, quando ele prepara um planejamento para um expatriado, além de todas essas variáveis, ele tem que ter um poder de entrosamento muito grande com esse expatriado, ele tem que ter uma negociação muito grande com esse expatriado, para ele poder entender, porque muitas das vezes ele fala, como assim? Como não? Mas lá, você tem que falar, bom, não está mais lá. Agora você está aqui, você pode estar lá no dia de férias ou uma viagem, mas esse choque cultural também é um elemento que eu coloco na minha análise de risco. Ele tem que ser levado em conta como um potencial fator crítico para o sucesso dessa operação, né? Isso que eu ia comentar, Ricardo, né? Tem a questão do choque cultural, do cenário que ele vai estar inserido, um cenário de violência urbana, e isso acaba sendo um ponto muito importante de ser levado em consideração na análise de risco e nas recomendações e nos procedimentos, né, que é o que a próxima pergunta aí do Leonardo, que eu acho que está tudo bem interligado, muito junto, né? Não tem como fugir disso. Não? É verdade, né? Todo plano estratégico, obviamente, ele tem que passar pelo procedimento, né? É você desenhar... E procedimento faz parte de tudo, né? Se a gente for analisar, faz parte de todo o conjunto da obra. Então, eu queria que você falasse para a gente, Ricardo, quais procedimentos que um profissional da sua área ele fundamentalmente tem que colocar ali para que haja, né, para que o sucesso dessa proteção a esse expatriado, ele de fato se concretize, né? Fala aí para o pessoal e para a gente, passa para nós aí essa experiência, por favor. Bom, na verdade, uma das coisas que eu levo mais em conta é que todo projeto de segurança, principalmente o projeto de proteção executiva para um expatriado, ele é feito a 4 mãos. Eu como a parte técnica, né? O gestor como a parte técnica desse processo, e a área que valida esse expatriado. A maioria das empresas multinacionais tem uma área que trata com expatriados, né? Então, é entender como procedimento. Primeiro, essa área geralmente está relacionada a recursos humanos, como é que ela recebe esse expatriado? Eu tenho que desenhar isso, ele não pode chegar aqui simplesmente descer no aeroporto de Guarulhos, ou Viracopos, ou Recife, ou Brasília, não. Eu tenho que ter para ele primeiro plano. Primeiro plano, eu tenho que preparar para ele um welcome plan. Eu tenho que preparar para ele um plano de boas-vindas. Eu tenho que fazer um espelho bem rápido do que é o Brasil, qual o cenário que ele vai estar, a localidade que ele vai estar. Isso eu tenho que estar no procedimento e enviar para ele. Primeira parte do procedimento, esse cara tem que ler. Essa pessoa tem que ler. Então, muitas das vezes, eles recebem informações e não lê. Então, eu tenho que provocar que ele receba esse primeiro material, que vai ser o primeiro slide para ele
primeira fotografia que ele vai ter do Brasil, e depois, em seguida, já tem que marcar para ele, olha, 2 dias ou uma semana antes de você vir para o Brasil, nós vamos marcar uma reunião, um anual, eu com você temos que conversar, e aí, ponto a ponto, você entendeu isso, você não entendeu isso, você não verificou isso, está tudo compreendido, esse é o primeiro passo do procedimento. Num segundo passo, para um procedimento, eu preciso entender quais ferramentas eu consigo dar para agregar na proteção desse executivo. Então, muitas das vezes, esses expatriados, eles têm aí um plano de benefício, que aí está contemplado um apartamento, uma residência, uma casa, uma chácara, seja lá o que for, eu preciso entender, ele vai ter um veículo, pela política, aí a gente volta realmente procedimento, política, está tudo muito linkado. Dentro dessa política, eu vou escrevendo quais são os procedimentos que ele vai ter que seguir para acompanhar, até que eu possa depois auditar e ver se realmente tudo isso está ocorrendo, né? Porque não adianta eu criar um procedimento que ele tem que ter o XYZ, e dentro da política não está contemplado isso, dentro do benefício não está contemplado isso, ele já não veio brifado com isso no seu contrato de trabalho para expatriados, por exemplo, né? Então, Ricardo, desculpa até te interromper, não, talvez você pegue um gancho aí, mas assim, na prática, por exemplo, quando você desenha o procedimento, né, para aquele expatriado, há algum tipo de objeção dele mesmo em relação ao que você escreveu? Até porque, como a gente falou anteriormente, é um choque cultural. Às vezes ele fala, pô, mas no meu país não é assim, é assado. Existe isso ou não? Só para entender. Na verdade, eu já tive casos, até trazendo um case aí, eu trabalhei numa multinacional americana, e um deles, um dos CEOs que vieram, o tempo que eles ficam, geralmente está entre 2, 3 anos, né? Algumas empresas na Mosaic geralmente fica nesse tempo. E os outros todos, eles seguiam muito bem as recomendações de segurança. Esse, ele veio premiado, porque ele veio com uma formação em West Point. Uau! Então, segurança, meu amigo, é o meu sobrenome. Só que são realidades diferentes. Então, mas ele te exigiu de formas diferentes também, né? Na verdade, ele algumas coisas que na época a gente sugeria que seriam necessárias até para o nível de risco aqui do Brasil, ele achava que não eram necessárias. Então, aí ele não me exigia, ele dizia, não, eu não preciso. Por várias vezes, né, e não por uma, ele até comentou com o meu gestor, quem faz a minha segurança sou eu. Já teve casos da gente colocar naquela época, por um problema que teve de greve, e a gente tinha mapeado que teria um risco nessa trajetória até a residência dele, colocamos uma escolta velada, e quando ele chegou na residência, esse homem ficou muito nervoso, falou assim, não quero mais na minha segurança, mando eu. E aí você entra naquele outro ditadozinho, manda quem pode, obedece quem tem boletos, né? Mas aí você tem que criar uma nova dinâmica para proteger ele, de uma maneira que não seja ostensiva, invasiva, e que você também não deixe ele desprovido dessa segurança. Porque se alguma coisa na lei de Murphy puder acontecer, é bem capaz que vai acontecer. Aí depois ele vai falar, não era bem assim, eu disse que não queria, mas não queria, e a nossa função é, independente disso, mitigar ainda mais os riscos a níveis gerenciais, né? Mas isso já ocorreu comigo, sim, Leonardo. E dependendo da origem da multinacional, você tem isso para mais ou para menos. Essa aceitação, né? Entendi. Essa contestação. Não, perfeito, perfeito. E você expatria mais, assim, homens, mulheres, ou é misto, só para entender? Rapaz, eu sempre trabalhei expatriando homens, né? Mas aí é interessante, porque já vem no pacote, provavelmente, muitas das vezes vem ele, vem a esposa, vem os filhos, né? E aí a gente entra numa outra análise de risco, aquilo que eu falei no início, tem que entender, porque nas empresas a gente tem que entender do negócio da empresa, do que ela faz, para a gente poder protegê-la. Quando a gente fala do expatriado, a gente tem que entender, entre aspas, do nosso negócio, que é a proteção dessa figura. Não só dessa figura, ela traz esposa, ela traz filhos, aí eu tenho que prover para eles também, para quê? Para que esse número 1 tenha condições de ir para o escritório e desenvolver o que ele foi proposto a desenvolver, fazer a companhia ganhar dinheiro. E ele, para fazer isso, ele tem que estar tranquilo. Para ele estar tranquilo, a família tem que estar tranquila. Então, geralmente, a maioria das vezes, eram expatriados os homens, mas também que eu tinha que fazer todo esse planejamento extensivo à família. Hoje, onde eu estou, mudou, e hoje a número 1 é uma mulher. É a primeira, aliás, no mundo.
Legal, hein? E ela trouxe o esposo, né? Então, inverteu-se aí os papéis. E então pela primeira vez. Pela primeira vez. Legal, muito bom. Pela primeira vez. A Agora. gente. Oi, Ricardo. Desculpa, Léo. Bom, Anderson, pode continuar, por gentileza. A gente estava falando, né, nessa questão, você falou mais atrás um pouquinho, a questão da naturalização, né, desse expatriado, né, aquele dado momento que ele se ambienta no país e ele acha que já é um brasileiro, né, já está mais confortável em interagir com esse cenário nosso de violência urbana. E aí, provavelmente, os riscos devem aumentar, né, com esse processo aí de naturalização. E quanto tempo isso se dá, né? Se existe alguma revisão de procedimentos, tem que ser feita uma nova análise de riscos, por exemplo. Como é que vocês atuam nessa situação? Bom, na verdade, Anderson, essa pergunta ela é muito legal, porque o medo desses expatriados, e aí acho que todos vão ter uma experiência igual ou muito parecida, tem validade, né? Então ele vem para o Brasil, por exemplo, ele vem lá da Europa, que é um frio danado, ele vai vir aqui para o Brasil, isso já ocorreu, tá? E eu tive a oportunidade de ir lá e fazer essa formação de segurança em loco lá para eles e falar, olha, vocês vão para o Nordeste, vai ser uma operação, não eram nem executivos, eram pessoal da área produtiva que vinham para ensinar os funcionários aqui, iam ficar aqui por um ano. Então, eu expliquei para eles todas essas dinâmicas de como funcionava o local, etc, etc. E aí eu fiz a questão de abrir no PowerPoint o local onde eles iam trabalhar. Quando eu abri, que era uma praia maravilhosa, os caras falaram, poxa, quando é que eu vou agora? Posso pegar o voo agora? Então, aí, por que eu provoquei isso, né? Para já começar a entender qual que é o público que eu vou trabalhar. Aí, obviamente, na minha cabeça já acendeu uma luz amarela e falou assim, Ricardo, você vai ter problema. Então, eles vieram, então esse expatriado ele chega, e aí se ele está aqui, não tem uma data de validade para isso ocorrer. Geralmente ele começa tímido, ele segue todas as orientações de segurança, se ele tem motorista, ele está sempre com o motorista, finais de semana também, olha, eu vou para tal lugar, olha, avisa olha, eu estou indo para, tem problema, posso ir? Está chegando alguém, você tem alguma orientação? Isso fica legal para a gente trabalhar. Aí passa-se um tempo, 2, 3 meses, 4, 5, depende, de VIP para VIP, ele já fala assim, sabe de uma coisa? Eu já sou brasileiro, eu acordei hoje de manhã e eu já percebi que é verde e amarelo aqui, entendeu? E aí nós começamos a ter um problema, porque ele já não quer mais sair com o motorista, finais de semana ele já quer, e ele pode fazer as coisas que ele tem que fazer, ele não é obrigado a seguir as nossas regras, não. A nossa obrigação é prover segurança, ele é um fator crítico de sucesso para a companhia trouxe ele para cá, para o Brasil, para dar resultado, se ele vai entrar em regiões perigosas, ele vai estar exposto a risco, isso é um problema da segurança, então nós temos que trabalhar isso também. Mas aí, a partir desse momento, eu coloco mais um degrauzinho na minha análise de risco. Por quê? Porque ele já se acha totalmente familiarizado, então o local que ele não ia sozinho, ele já passa a ir sozinho, ele anda de bicicleta, ele acha que ele pode andar sozinho, no celular ele já quer sozinho, bom, já quero conhecer Foz do Iguaçu, já quero ir para o Rio de Janeiro, o que é esse baile da gaiola? Será que é legal? O cara já quer conhecer, entendeu? Então isso aí tudo já começa a potencializar o meu risco, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter algumas métricas, por exemplo, que eu crio, que a cada 6 meses eu tenho que fazer uma nova formação de segurança para ele, tem que tentar trazer ele de novo para a realidade, né? Tem uma das empresas que eu trabalhei, que o pessoal tinha uma expressão, tem que trazer ele de volta para a terra, né? E tentar de uma maneira, aí eu entendo que passa a ser também uma grande habilidade de negociação, né? Porque, de todas as formas, ele é o teu chefe, né? E, aliás, o chefe de todos ali, você tem que tentar explicar para ele, por A mais B, que essas situações vão levar a um risco, que o motorista está para atendê-lo, que o carro blindado tem as suas limitações, que ele não é um super-homem, só porque ele está com um veículo blindado, que ele precisa fazer um treinamento para dirigir um veículo blindado, que ele pode, para qualquer cidade que ele quiser, ele pode, ele tem o direito, sim, mas não custa nada ele dar um insight primeiro, olha, eu estou indo para tal lugar, tem alguma recomendação? E eu não quero invadir o local desse VIP. Ele também não quer ser invadido. Ele imagina que ele tem o direito no final de semana dele, ele tem.
Então, nesse momento, eu acho muito importante a gente startar a nossa network interna, que é um bom relacionamento com a secretária, um bom relacionamento com o motorista, caso ele tenha, um bom relacionamento com as pessoas que trabalham na residência, porque em algum momento você vai saber, fulano de tal, esse final de semana está com ideia de ir para tal lugar. Aí você pode abordar, você está sabendo, você vai, eu conheço, tem algumas dicas que são muito legais, aí você já procura direcionar para os locais que são de menor risco, já aciona a sua network nesse local para dizer, olha, está indo para aí o Anderson, que é o meu VIP número 1, né? Está indo junto com o Leonardo e o Silvano, que é o VIP 2 e 3, eles vão passar uma semana aí em tal lugar, né? Então, veladamente, se acontecer alguma coisa, dá um suporte, me avisa e assim por diante. E, além de tudo, começar a usar a tecnologia, né? A tecnologia é um fator muito importante para a gente fazer esse travel tracking dessas pessoas aí de uma maneira bem low profile, né? Que não seja invasiva. Anderson, se você me permitir, eu queria só pegar um gancho na sua pergunta, já que você, Ricardo, falou que a cada 6 meses você normalmente redesenha um plano, uma estratégia, um procedimento. Você tem parametrizado uma média de vigência dessas pessoas que são expatriadas? Por exemplo, olha, na média eles vêm, ficam X tempo ou não. Isso faz parte da sua realidade também, como uma avaliação? Então, na verdade, varia muito, né? Mas geralmente nas empresas ficam entre 2 e 3 anos, né? Então, a gente costuma fazer geralmente os checkpoints mensais, né? Isso quando ele não está onde você está localizado, está baseado onde você está. Se ele está baseado onde você está, é tudo mais fácil. Por exemplo, eu tenho essa vantagem porque o meu expatriado ele fica no escritório onde eu estou, onde é a minha base. Então eu vejo, agora nem tanto porque estamos em home office, mas é uma maneira de você estar todos os dias. Essa é uma ferramenta que o gestor que faz um programa de proteção de expatriados tem que utilizar e muito. Se você tem a oportunidade de, não digo toda hora ir lá, mas você ver e ser visto, né? É muito importante, tá? O contato com a secretária, tudo bem, como é que tá? O chefe tá por aí, qual a agenda vai estar? Esse final de semana tá querendo ir, isso você consegue mensurar e até preparar um plano de uma maneira mais avançada, né? Mas em termos, aí varia muito de empresa para empresa, mas a média costuma ser entre 2 e 3 anos, né? Eles fazem esse job rotation com esses executivos para a nossa região. Pelo menos tem sido assim as empresas que têm trabalhado, né? Você ia comentar alguma coisa, Anderson, ou não? Eu posso seguir aí? Eu queria fazer uma pergunta. Exatamente o que eu ia falar, Leonardo. Muito bom. Muito bom. Roubei a sua pergunta. Poxa. Então eu vou desroubar. E não foi combinado. O programa ao vivo é bom por isso, porque não foi combinado, cara. É isso. Galera, aí. É o seguinte, o Antônio Garuti ele fez uma pergunta aqui, que é o seguinte, falando sobre segurança pessoal, quais indicadores você utiliza para dizer quem deve utilizar segurança pessoal, veículo blindado ou os dois? Bom, obrigado, Garuti, é um grande amigo, como se fosse um professor para mim, tem um carinho muito grande por esse profissional, e não podia esperar outra pergunta, que ele é um dos papas da proteção executiva, hein? Então, gosto muito dele, um abraço aí, Garuti, e para todos aí. Por isso eu costumo usar, eu tenho que estar muito alinhado com a política da companhia. Então, a política da companhia, ela me diz, olha, geralmente os expatriados que vêm para o Brasil, se eles vêm de empresas, geralmente as americanas e europeias onde eu tenho trabalhado, já está previsto no pacote de benefício deles um veículo blindado, porque por mais que eles venham para o Brasil e saibam que é muito bonitinho, até a página 2 eles têm medinho, né? Eles têm um pouco de medinho. Então, e hoje, independente do expatriado, o carro blindado já é uma realidade muito frequente no Brasil, né? Então, hoje, a maioria das pessoas, ou CEOs, mesmo os que são brasileiros, ou os diretores, eles já estão se valendo da questão do veículo blindado. Porque eu costumo dizer o seguinte, tem uma propaganda de uma que passava muito na TV, que é de um posto de gasolina, vocês vão lembrar, não vou falar o nome, obviamente, ele dizia assim, o brasileiro é apaixonado por carro. Então, cara, ele pode ter de tudo, mas ele quer um carro bonito. Então, eu já teve condições de eu fazer um projeto apresentando para esse executivo, que dentro da política estava previsto um carro blindado para ele, e aí a pessoa falou assim, mas ninguém conhece ele, está vindo, por que ele precisa de um carro blindado? Ninguém conhece ele.
Aí eu comentei, bom, vamos lá, você está me dizendo que nós estamos num país com mais de 12 milhões de desempregados, se eu não me engano, meu erro. Nós estamos dando para ele, geralmente o executivo ele vem com uma verba para um veículo, né? E é um veículo interessante. Se você está falando, esse em específico, ele tinha um veículo de aproximadamente R$300 mil, então você está falando para mim que ele está vindo para um país onde tem 12 milhões de desempregados, que ele vai comprar, a companhia vai dar para ele um carro de aproximadamente $60 mil, num país onde o salário mínimo, se eu salvo erro, é R$1.500, R$1.600, e você está dizendo para mim que ele é low profile. Não estou entendendo, a conta não está fechando. Então a pessoa começa a entender que realmente é um risco. Então isso já é um fator para que eu tenha para ele, pelo risco, um veículo blindado. Aliado a uma análise de risco da quantidade de violência urbana que existe, principalmente na cidade de São Paulo, e aumentou demasiadamente relacionada aos crimes. O sequestro relâmpago tinha dado uma caída, agora está subindo de novo por um tal de Pix, e agora vem o WhatsApp também que faz essa transferência. Então hoje, independente do teu veículo, se ele for um veículo de um valor agregado, entende-se quem está dirigindo, se for motorista, coitado, hein, motorista, você dançou, hein? Mas se não for o executivo que está ali dentro, você já é um alvo. Então essa é um dos fatores que eu uso para analisar para um veículo blindado. Para um veículo de escolta, é um trabalho um pouco mais difícil, porque o serviço de escolta ele é um serviço caro. Eu tive agora um trabalho que eu tive que utilizar uma escolta para um deslocamento de 5 horas, de uma cidade para outra com os meus VIPs, e aí voltando naquilo que o Anderson Leonardo comentaram, essa pessoa já está no Brasil há um ano quase, né? E ele comentou para mim, não precisa, nós estamos com um veículo blindado, para quê, entendeu? E aí você tem que explicar para ele que, mesmo que ele vai não só te prover a segurança no momento de necessidade e intervenção, esse teu veículo blindado não é um veículo de super-homem, ele pode quebrar, ele pode furar um pneu. E o que eu faço com você? Eu paro no meio da estrada, o motorista desce para trocar o pneu e sem ninguém para dar o suporte. Não, eu coloco você no outro carro, você vai embora e o motorista se vira para arrumar o pneu. Então, essas são algumas coisas, algumas informações que eu utilizo para que eu justifique uma escolta. E se eu tenho um local de risco muito elevado, onde eu tenho um trajeto de risco muito elevado, que eu preciso que esse meu executivo ele permaneça no local de risco muito elevado, ele precisa estar nesse local, eu preciso de uma escolta, eu tenho que justificar isso para ele dentro de uma matriz de risco, que a escolta vai ter que ser efetivamente esse suporte aliado ao veículo blindado, né? Então, são algumas das ferramentas que eu utilizo para ir submetendo aí o veículo blindado, uma escolta, um serviço avançado e assim por diante. Ô, Ricardo, e desculpa, Léo, falando um pouquinho sobre a questão do procedimento, né, eu vi que você falou muito na questão da política de proteção executiva, de segurança pessoal, e que isso está muito linkado com a análise de risco, né? A análise de risco, a gente tem aqueles níveis de criticidade, né, de acordo com a análise que a gente faz, e você utiliza isso, né, esses níveis de criticidade, ou seja, para cada nível de criticidade 1, aí ele tem um pacote de benefício X, o outro tem um nível de criticidade maior, tem um pacote com alguns itens a mais. Seria nesse sentido, Ricardo? Na verdade, é o que eu apresento, né? Mas aí a gente tem alguns outros fatores, por exemplo, hoje as empresas olham muito o budget, e mesmo que você faça aquela análise de risco que a gente costuma fazer, a criticidade, qual que é o risco, qual que é o impacto financeiro que acontecer, o cara vai ter, ok, entendi, mas eu vou ficar só com o veículo blindado. Hoje, muitas das empresas, há um tempo atrás, lembra um pouquinho lá atrás, você fazia essa conta, mostrava o cara falava, realmente. Então, hoje, não sei os demais, até se tiver algum comentário no chat é interessante, mas hoje muitas das empresas estão falando assim, bom, vamos lá, um veículo blindado, ok, tem esse risco, ok, mas eu vou assumir também, eu acho que já está bom por aí, mas o interessante é que você mostra isso, essa criticidade de ações para ele, né? E aí eu vou, por exemplo, na minha matriz, algumas coisas observo que não estão totalmente relacionadas ao dano físico, eu digo, desse executivo, por exemplo. Eu já tive numa empresa em que eu fui para uma operação e estavam lá expatriados, espanhóis,
que estavam trabalhando nesse local, e o espanhol ele é meio que latino, né? Ou vice-versa. Sangue quente, aquele jeito e tal. E aí eu vi eles conversando com alguns operários brasileiros, isso no Nordeste. E aí o cara falou, você tem que pegar e montar isso aqui. Eu falei, nossa, o cara tá brigando com o cara, vai sair na pancada. E aí depois parou, conversei, eu falei, por que você gritou com o cara assim? Eu falei, não, gritei, foi normal assim. Aí você começa a entender esse choque de cultura. Eles falam alto. Quem é muito assim, mais receptivo, mais carinhoso no bom sentido, é o povo brasileiro, essa é a nossa característica. E aí, conversando com as pessoas que estavam trabalhando com ele, pô, esse cara é muito grosso. E aí os vigilantes falam, pô, o cara veio falar comigo assim, assim, né? E eu falei, nossa, o vigilante, né? Armado, né? Lá no Nordeste a gente tem uma peculiaridade, lá as pessoas também são um pouco mais, né? Vamos ver como é que faz, para ver como é que fica. Isso eu trouxe para minha matriz, quando chegou em São Paulo, eu chamei a Guzmán e falei assim, nós temos um potencial risco aqui. Não, quem que está em risco? Eu falei, nós está em risco essa pessoa, porque a maneira como ele fala dá a entender que ele está sendo agressivo, e ele não está sendo agressivo. Se isso é lá no Nordeste, ou se isso é lá no Sul, que as culturas são mais, também de sangue mais quente, nós podemos ter um problema. Você vindo aqui para o Sudeste, nós podemos ter um problema ainda maior, não diferente, mas também um problema vultuoso, que aqui no Sul, praticamente São Paulo, região do Brasil, nós vamos entrar com um processo, ter um assédio moral, isso daí vai impactar na companhia. Então é um risco que muitas das vezes, quando a gente pensa na proteção do expatriado, a gente pensa no expatriado pura e simplesmente, mas aliado a esse expatriado está uma outra coisa chamada companhia, chamada empresa, vem no pacote isso daí. Então, quando eu olho essa análise, eu tenho que proteger isso aqui, tem que proteger o que ele representa quando o nome dele está atrelado a essa pessoa, por exemplo. Né? É verdade. Isso foi muito interessante. Eu fico imaginando, Ricardo, que o profissional da sua área, né, ele tem que ter um feeling bastante apurado, porque em se tratando de riscos, você tem que tratar plano estratégico, linkar com procedimentos, tal. E eu penso que também a linha é muito tênue para você acabar, você até citou numa das falas anteriormente, que às vezes a pessoa quer ir para algum lugar ou quer ir para outro, e você tem um procedimento, um plano já desenhado para aquela pessoa. Aí entra a minha pergunta, que a linha, eu entendo que a linha é muito tênue entre segurança e entre invasão de privacidade. Então, eu te pergunto, quais são os riscos para a marca empregadora, né? E até quando se pode atuar de forma corporativa, profissionalmente também, sem invadir a privacidade daquele expatriado? Como é que funciona isso? Você responder, Ricardo, eu vou te... Não, por favor, Silvano. Segura um pouquinho, eu só quero dar um alô para a galera que chegou aqui depois da primeira passada, né? Chegou uma galera bacana aqui, então aproveita para dar uma boa tarde para o Leandro Linhares, para o Gial Filho, para o Fênix TV, para a Gislaine Tibúrcio, o Antônio Garuti, que já deu aqui o alô participando com a gente, o pessoal da HP Consultores, a Cléia Maria, a Aline Costa, o Ricardo Gonçalves, o Thiago Souza, o Henrique Bittencourt, a grande Júlia Karenina, o Eliakim Marreiro, o Kleber Reis, 46, está por aqui, agora tem um 46 ali, ó, está mentindo a idade. O Maurício Machado, o Alessandro Teixeira e o Henrique Bittencourt estão por aqui já. Muito boa tarde, galera. Muito obrigado por participar com a gente. Não esquece, senta o dedo no like aí, né? O papo está muito bom aqui. E se vocês participarem, ajudarem a compartilhar muito esse conteúdo, eu vou poder ganhar muito dinheiro e eu contrato o Ricardo para cuidar de mim. Ô Silvano, pegando um ganchozinho aí, há um tempo atrás, 46 era mentindo a idade, ele deve estar falando a verdade, porque a vacina está pegando essas idades aí, hein? Ninguém mais quer mentir idade agora, né? É verdade. Então, Leonardo, isso é muito interessante porque a gente teve um tempo em que o gestor de segurança era aquele cara que ficava lá no 3S. Eu trabalhei no banco. E lá ficava, o que é o cara da segurança? O cara tá lá no 3S. Ninguém queria ir pro 3S. Aquele cara truculento, aquele cara que, né, empunha, todo mundo tinha medo. Hoje isso mudou. Graças a Deus, uns anos para cá mudou. Hoje ele está inserido no staff. Hoje ele está relacionando com todos os outros pares, que são o gestor de marketing, o gestor financeiro, o gestor de RH, o gestor de materiais e assim por diante. Então ele tem que trafegar em todos os níveis da organização. Então, muitas das vezes esse cara falava para o cara assim, você não pode ir, mas por quê? Porque não pode.
Então, hoje, o grande desafio é chegar para esse expatriado e não ultrapassar essa linha tênue, é você entender muito, volto a dizer, entender muito daquela pessoa que você está protegendo. Então, se eu sei que ele gosta muito de sair para jantar, eu tenho que dar para ele algumas opções de locais onde ele pode ir, que o risco não seja muito grande, ou que não seja enorme. Se ele fala assim, poxa, eu não posso fazer nada. Não, ele tem que fazer tudo, e eu não posso invadir isso. Vai ter momentos que ele vai falar para mim assim, olha, eu vou ali, né? E você sabe que ele não vai ali. Então, aí eu entendo que aí a gente começa a utilizar muito a tecnologia. A tecnologia é uma das coisas que nos ajuda muito. Na empresa, principalmente onde eu trabalho, a gente tem algumas ferramentas como essas, por exemplo, que de onde ele sai dos Estados Unidos, seja para onde ele for, para qualquer país do mundo, quando ele chega no Brasil, ele tem que fazer um check-in. Ele tem que fazer um check-in. Então, independente de onde ele esteja, eu estou monitorando ele na origem e estou monitorando ele aqui. E aí ele tem também um botão que ele vai me dizer se aconteceu algum problema ou não. Então, muitas das vezes, as ferramentas que a gente tem que utilizar são ferramentas que ele vai saber que ele está o máximo possível protegido dentro daquela situação, sem que você invada o espaço dele. De repente, o cara vai para a praia e não vão meter um guarda-costas atrás do cara lá na praia. Ou sim ou não, se é no ambiente dele, porque para que ele não tenha dentro com o gestor de segurança um cara, um inimigo, que esse cara de novo, ele tem que ter aquela pessoa, eu falo assim, bom, com esse cara eu posso compartilhar, eu devo compartilhar e eu vou compartilhar isso com ele, entendeu? Isso é muito, é um exercício diário, Leonardo, é um exercício diário. Entendi. Para que essa linha não seja ultrapassada. Essa barreira não seja ultrapassada, né? Porque depois você não consegue voltar, hein? Né? Não, você não consegue voltar. E assim, até aproveitando, você falou de tecnologia, você usa que tipo de tecnologia? Eu conheço, por exemplo, nós temos na Avante aqui, já fazendo um pequeno merchanzinho. Nós temos uma ferramenta hoje que consegue monitorar pessoas, áreas e tal. Você usa alguma solução de mercado, alguma solução parecida com essa que a gente tem? Que é o eSafe? Falando um pouquinho do doutor, o headquarter fica nos Estados Unidos, né? E todos que viajam para fora dos Estados Unidos, ou mesmo dentro dos Estados Unidos, mas ela é utilizada mais para fora dos Estados Unidos, é uma ferramenta, eles baixam esse app, e assim que eles chegam, já está nos procedimentos, tá? E antes deles virem para cá, a gente faz uma reunião, já conto para eles mais ou menos que aqui tem praia, tem sol, tem cachoeira, mas também tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então, eles chegando no aeroporto, terminaram o check-in deles, na hora que eles saem do desembarque, já tem que dar o check-in desse app. Isso daí já é monitorado numa central de segurança 24 horas, que fica em Washington. Inclusive, eu com o meu gestor, nós estamos tentando tropicalizar isso para a nossa realidade aqui brasileira, para que eu tenha também essa pronta resposta mais encurtada, vamos dizer assim. Né, para que não tenha aqui esse sinal ir lá, voltar para cá, para eu tomar uma ação, entendeu? Então, eu quero encurtar esse prazo, mas elas praticamente participam da mesma premissa, né, que é um app que me dá um check-in, eu rastreio onde ele está, e isso daí é extensivo a todos os expatriados, a família, filhos, etc, 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 no celular, e aí ele tem algumas informações, ele tem, por exemplo, se ele tiver perdido, ou até na rua tal, quero chegar na rua tal, ele joga isso aqui, isso daí já dá para ele no GPS o menor caminho, ele tem algumas orientações que ele pode apertar esse panic, e ele já vai dar uma informação, ele vai parar no local onde ele está, e assim por diante, ele vai ser rastreado, e poder dar o suporte da maneira mais rápida possível, né? Legal. E Ricardo, assim, você já falou isso, né, mas eu vou dar uma reforçada nesse assunto, é a questão da análise de risco, dos procedimentos, do orçamento, né, que a gente tem que administrar, e da tecnologia, né, que a gente tem que fazer esse equilíbrio todo para ter uma melhor solução de segurança. Né? Não sei se você pode comentar um pouquinho sobre isso, até porque as pessoas costumam ter uma noção errada de que a tecnologia, a gente vai implementar somente a tecnologia. Na verdade,
esses meios eles têm que se combinar e achar um certo ponto de equilíbrio, né? Você tem toda a razão, porque eu costumo dizer que, até quando eu faço as minhas análises, né, eu costumo dizer que é uma mesa com 4 pés, né? Uma delas é material humano, obviamente, né, que é a razão de tudo, principalmente quando nós estamos falando de expatriados, estamos falando de material humano, pessoas, normas, procedimentos, que é o que a gente tem que seguir, e eles também têm que seguir, até eu poder depois dizer o que está certo e está errado, meios técnicos, né, que é o que vai ajudar esse material humano a reduzir esse risco e tirar um pouco toda essa tomada de decisão do material humano e auditoria. Então, nesse procedimento, eu tenho que ter o procedimento para poder aditar se está sendo bem feito, se não está sendo bem feito, quando é que eu rodo todo esse PDCA e ajusto tudo isso daí onde tem que ajustar. Então, muitas das vezes, as pessoas elas vão... essa que você falou, isso é muito interessante, você ter esse equilíbrio, né? Por isso que eu coloco uma mesa com 4 pés, se eu tenho 3, pode, se não estiver bem localizada, vai ficar manca, 2, então vai cair, um só vai ser mágica, né? Então, é interessante a gente alinhar isso daí. Então, quando eu falo, por exemplo, muitas das vezes eles... para que nesse plano, nesse projeto, tenha para ele, se ele vai ter o motorista, ele vai ter como ferramenta um veículo blindado, o material humano, esse motorista precisa estar treinado, ele precisa estar preparado para isso. Se ele não vai ser o motorista, se ele mesmo vai dirigir, ele também precisa estar preparado, ele precisa estar treinado, ele precisa saber que nível de projétil esse veículo suporta, e a intenção não é ficar sob fogo contínuo, é evasão, ele sabe fazer uma manobra, ele está preparado para isso, ele vai ser treinado nesse mesmo carro que ele dirige, se possível for, para que ele se ambiente com isso. Dentro desse carro eu coloco tecnologia embarcada, vou colocar um botão de pânico, vou colocar um rastreador, vou colocar um microfone. Mas colocar um microfone para saber o que eu estou falando? São ferramentas para te proteger. Aí você abre quando você quiser ou não. E aí essa tecnologia onde eu monitoro numa empresa que vai saber tudo que o meu executivo está falando ou não, isso eu tenho que tomar esse cuidado. Esse app também é parte desse projeto para que eu possa supri-lo de alguma eventual necessidade de risco, ter um suporte. Então, essas ferramentas todas é para compor esse projeto de segurança para esse expatriado, né? Esse equilíbrio é muito interessante, isso você apresentar para que ele entenda que uma coisa não funciona muito bem sem a outra, e uma só sozinha não é aquela que substitui a outra, e assim por diante, né? Esse equilíbrio é o que faz toda a diferença. Quando você consegue equalizar ele, você começa a ter um projeto mais fácil de você, menos difícil de você gerenciar, né? Eu fico imaginando, Ricardo, que eu fico pensando, né? Se a segurança de um expatriado é dessa forma que você está colocando, imagine de um chefe de Estado, de uma autoridade. E pegando o gancho nisso, você tem que fazer um mapeamento de área, né? E aí, assim, para quem nos assiste, eu até imagino o quanto de informação que um profissional como você precisa ter, né? De conhecimento de logística, de locais. O país é enorme, né? O Brasil é gigantesco, você fica sediado numa cidade, mas você tem expatriado que vai para outros estados. Então, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: que tipo de informação, que meios você utiliza para se mapear as áreas e falar para aquele expatriado, olha, lá na zona tal você não pode ir porque lá é assim, não pode fazer esse percurso. Você utiliza alguma ferramenta? Como é que trabalha isso no dia a dia? Queria saber. Olha, Leonardo, isso é muito interessante, porque a gente já escutou acho, em muitos lugares, né? Quantos Brasis tem dentro do Brasil? E realmente são muitos, né? Às vezes o que cabe aqui não cabe ali. E uma coisa eu costumo dizer muito, o risco, né? Ele não é contínuo, ele tem uma hora que ele está mais potencializado, tem uma hora que ele está menos potencializado. Até nas regiões de risco, tem hora que ele está menor, mesmo tendo o risco. Então, eu procuro mapear muito com a minha network o índice de criminalidade existente nessa região, mas eu procuro verificar o nível de criminalidade que se adapta não que se adapta, que vai impactar a operação
daquele meu expatriado, por exemplo, se eu tenho uma região onde ele vai utilizar um certo tipo de veículo, ali eu tenho um roubo de carro muito grande relacionado a esse tipo de veículo, eu tenho que procurar um veículo descaracterizado como esse, eu tenho que entender quais são os horários que essa incidência é maior e procurar fazer com que ele pegue um outro horário. As regiões da cidade, por exemplo, onde ele pretende morar, eu tenho que entender qual que é o índice e os horários que isso daí está potencializado. Se eles têm, por exemplo, filhos que vão estudar aqui, às vezes fala para o filho dele, olha, chega cedo em casa, chega às 10, vai chegar menos. E de repente 10 horas é o pior horário, que o pessoal está saindo das faculdades, então a malandragem está toda preparada para pegar essas pessoas, então eu tenho que mapear essa região e falar para ele, não, é melhor que você chegue, por exemplo, 1h da manhã, que a malandragem já roubou quem tinha que roubar, já está lá no samba tomando cervejinha e se divertindo. Afinal de contas, os caras também são filhos de Deus, tem que se divertir um pouco, né? Então, isso daí tudo eu levo em conta. E eu vou trazer um case bem rapidamente de uma das empresas que eu trabalhei, que eu fiz esse trabalho específico, porque eles vieram de uma região da Europa e eles ficaram no Ceará, próximo a uma praia, e lá, domingo, era festa dia e noite. E eles iam... e eu fiz um mapeamento, apresentei para eles e falei exatamente assim, depois de verificar que nessa região, nessa praia especificamente, era muito, o índice de assalto era muito, muito grande, principalmente expatriados de gringo. E eu fiz um X em cima dizendo, essa área você não pode ir. E no treinamento ele falou assim, não, tudo bem, não vou, não quero, tá bem, entendi a mensagem. Passou 1 mês, passou 2, passaram 3, passaram 4. Depois do 6º mês, esse cara já virou brasileiro. E aí depois ele foi para a região e ele foi nesse local e ele fez exatamente, totalmente o contrário do que estava escrito, estava determinado para ele fazer. Ele fez totalmente o contrário. Ele não estacionou no lugar que ele tinha que estacionar, estacionou distante. Chegando lá, ele via que só tinha o carro dele, um carro que não era low profile, um dos carros que a gente recomendou que não se fosse utilizado. Ele parou, viu que tinha 2 pessoas e não tinha mais ninguém. Ele foi com esse amigo, jantaram, voltaram nesse local, só estava o carro dele ainda, só tinha essas 2 pessoas. Muito estranho. E aí tudo aquilo que a gente ensinou para ele, quando você verificasse uma situação como essa, me avisasse que a gente ia tentar atender da melhor maneira com relação a essa proteção. Ele entrou no carro, obviamente, bingo, né? Foram abordados, um deles armado, e anunciaram o assalto, e os 2 não... Um deles falava muito bem o idioma, o outro não, bem altos, bem fortes, e as pessoas que estavam efetuando essa tentativa de roubo, bem magrinhos, os 2 conversando entre eles, falaram assim, um tapa só, já vão os 2. Reagiram, tudo aquilo que a gente falou desde o início do treinamento, que eu fiz em loco lá no país, e foi reforçado aqui no Brasil, reagiram, ele tomou um tiro nas costas, e o outro tomou um tiro no rosto e morreu na hora. Puxa vida. E, sim, infelizmente, foi um case muito triste, mas aí a gente vai em tudo aquilo que a gente falou desde o início da nossa live, que é que o Anderson trouxe muito bem, que você trouxe muito bem. No início eles vêm, entendem como é que funciona a realidade do país, até aceitam. Depois passa um tempo, eles começam a relaxar, assim, no bom sentido, já se sentirem mais ambientados, e aí a gente tem um trabalho mais forte ainda de segurança para que isso ocorra. E eles também não tinham avisado que iriam a esse local, ou seja, tudo aquilo que foi determinado para que eles fizessem para a proteção deles, eles não fizeram. E isso aí, o bem maior que a gente trabalha, é uma frustração muito grande para nós que somos profissionais de segurança, principalmente quem fala em proteção de executivos expatriados, como seria qualquer outra vida, irreparável, mas principalmente por você ter feito todo um trabalho, você ter apresentado tudo isso, você ter explanado tudo isso, e até com essa maneira você... infelizmente não conseguiu atingir seu objetivo maior, né? E é aquela coisa que a gente fala, né, dos procedimentos, você se prepara para os procedimentos de rotina, que é justamente para você prevenir qualquer tipo de violência, mas você também tem uma preparação para os procedimentos de emergência, que é justamente o que não fazer para não se colocar mais em risco, né? Verdade. E as pessoas ou travam, ou elas simplesmente, por uma questão de naturalização, né, do expatriado, eles já acham que pode deixar esse procedimento de lado. E aí é onde acontece a tragédia, né?
Isso que você falou é tudo, resumindo, Anderson, porque eles estavam em dois, um deles expatriado aqui já há um tempo, o outro não, tinha acabado de chegar, estava fazendo um tour pela América Latina, e então ele foi influenciado pelo outro, ele falou, bom, se o cara já está aqui, já é meio que brasileiro, vou na dele. E um detalhe muito interessante, gente, esse daí que infelizmente faleceu, ele chegou no local às 10 horas da manhã, 23 horas ele já estava morto, no mesmo dia. Entendeu? E tinha sido explicado para o outro, que é o expatriado da empresa, você fez tudo que a gente explicou para fazer, não foi para fazer, não é fazer, mesmo você fazendo tudo, deu ruim, o que eu faço agora? Não reaja, verbaliza, levanta as mãos. O que ele não podia fazer exatamente foi o que de pior ele fez. A consequência foi essa. É muito chato isso, né? Muito. O Ricardo, assim, qual que é o recado principal que você dá para o pessoal que atua na sua área? Porque eu imagino que você, como um provedor de segurança, você também deve se preocupar com a sua própria segurança, ou não? Sim. Isso aí acaba sendo um vício, né, para todos nós, para vocês também é a mesma coisa, né? Eu acho que tudo que você aplica para a proteção dos outros, primeiro você tem que aplicar para você. A gente é um jargão nosso da segurança, que para você prover segurança, você tem que ter segurança, né? Você não consegue fazer isso sem você ter a sua. Então, todas as análises que eu faço, todos os trabalhos que eu faço, primeiro eu me coloco com empatia, coloco no lugar do protegido e falo, isso faz sentido? Mesmo eu tendo algumas coisas que eu adquiri durante o tempo de vida, mas faz sentido? Estou sendo assertivo? Estou engessando? Eu não posso engessar a operação. Eu imagino porque você pega, por exemplo, tudo bem que é ficção, mas tem alguns filmes que tratam muito bem isso, né? A pessoa faz a proteção de alguém, mas ela é alvo de um criminoso, porque o criminoso sabe que ela é o fator de proteção daquele famoso ou daquele extraditado, e aí vai acabar existindo aí um mecanismo para atingir primeiro quem está protegendo, né? Por isso que eu te perguntei. E, na verdade, isso é interessante, porque hoje, quando eu preciso, em algumas operações eu preciso, dos VSPPs hoje, né? Que na nossa época, os guarda-costas, a empresa ela tem que ser uma empresa muito bem sólida, homologada, e aí é uma coisa que eu acho interessante que as empresas busquem isso mesmo, né? Que é o caminho, que eu tenha profissionais preparados em todo o sentido, não só aquele que, não, o cara fez o curso de tiro e dá tiro bem, isso daí é o extremo. Quando eu chegar no momento de o cara ter que sacar e dar um tiro, tudo que eu fiz antes falhou. Ou essa é a ação, a última ação, mas que eu tenho um profissional preparado, um profissional com postura, aquele profissional que tem a capacidade de dialogar com o executivo, que ele tenha condições, por exemplo, de entrar no restaurante, que o executivo vai sentar no executivo numa outra mesa, ou na mesma mesa, e saber falar, e saber se portar, e a pessoa que olhar, e mesmo aquele que olhar com uma ação, como você disse, que tem que pegar primeiro o que está protegendo, se confundir e falar, é guarda-costas, é VSPP ou é outro executivo? A postura desse cara não é normal. Nós precisamos atingir essa excelência. As empresas que prestam precisam atingir essa excelência. Não podemos ficar simplesmente naquele cara que vai dar o tiro, que precisa disso daí, obviamente, mas aquele cara que sabe falar, que sabe assim pouco, tem a postura, que tem o segundo idioma, que tem o terceiro idioma, que a gente possa levar a nossa categoria de segurança a um patamar executivo realmente. Esse é o meu sonho de consumo, de um dia a gente poder ter uma segurança, o pessoal olhar aqui no Brasil e falar assim, qual empresa faz segurança pessoal para você? Falando, pô, esses caras não parecem, eu pensei que era... Quem que é o protegido, quem que é o protetor aí? Esse é o grande sonho de consumo, eu acredito, de todos, né? E tem até aquela questão, né, Ricardo, da seleção do VSP, da questão do compliance ético, né? Exatamente. Ele pode trabalhar com esse público realmente mais sensível, e a partir daí, né, eu até gostaria de fazer mais uma pergunta, que assim... eu permito, se for rapidinho, porque nosso tempo já está em cima. Oh, 1 hora só, né? Quais seriam os conselhos que você, Ricardo, daria para esse gestor de segurança, para esse profissional da área de segurança que queira enveredar pela área de proteção executiva, de segurança pessoal?
Bom, na verdade, ler bastante, estudar bastante, buscar outros profissionais que existem nas grandes empresas, que são excelentes profissionais, em quais deles eu também me espelho, estudar, e muitas das coisas a gente vai conseguir só no dia a dia, né? Na casca, realmente. Mas o principal é você entender da tua empresa, entender do teu negócio, o que esse expatriado representa dentro desse universo na tua análise de risco. Ela tem que aterrissar em algum lugar. Então, aterrissar é preparar todo esse entendimento que vai vir, de onde ele vem, ele está vindo de qual país, entender lá, vir trazendo, reduzindo para ele, reduzindo para o local, reduzindo para a importância dele dentro da companhia, reduzindo para dentro do procedimento que você precisa implementar, e a cada dia mais você trazer isso para a realidade da tua companhia. Ter um bom relacionamento com os teus pares, porque você vai trazer informações que vão te auxiliar no dia a dia dessa proteção. Eu acho que isso daí já é um caminho para você começar a entender de como a gente pode cada dia mais melhorar a nossa atuação na proteção dos expatriados. Muito bom. Muito bom. Então tá bom, tá vendo? Fez a pergunta rapidinho, já respondeu rapidinho, maravilha. 18 horas, né? O chefe falou, né? Isso aí. Eu vou aproveitar e dar um oi para a galera que eu não dei aqui naquela hora, porque o pessoal chegou depois. O Carnaúba chegou com a gente, o grande José Carnaúba, o Fernando Nardi, o Vitor Araújo, o Thales Strong, quem mais que o Alessandro Teixeira chegou por aqui. Show de bola. Galera, muito obrigado. Ricardo, é um assunto muito, muito legal, muito legal. É um assunto que ele merece uma pauta exclusiva aí para ele durante vários outros encontros, né? Porque, além de tudo, a gente tem muita curiosidade, né? Sobre essa vida, né? Afinal de contas, eu olho para você falando sobre a SPP, eu já penso no Kevin Costner carregando a Whitney Houston lá, né? Mas a gente sabe Nem sempre assim, hein? Nem sabe que na quase verdade, nunca parte... assim. Então. Imagina se você, segurança do Minotauro, tivesse que carregar ele. E não ia ser tão fácil, né? Tem muita coisa por trás disso e tem muito procedimento, tem tecnologia embarcada, né? Nesse cuidado como um todo. É muito legal. Então, obrigado aí pela tua participação, de verdade, foi muito bacana. Obrigado, Anderson, que debuta com a gente hoje também, aqui na Security Talks. Volte mais vezes. Muito obrigado, Leonardo, que está sempre com a gente aqui. Volte sempre também. Eu agradeço você pela sua audiência aí, que fica com a gente até agora. Daqui a pouco continua a programação regular do CT. A gente vai ter daqui a pouco o comandante Diógenes Luca no Linha de Frente e o Hackeando Marketing um pouco mais tarde. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado, meus amigos da bancada. Obrigado, Avante, pela confiança. Não esquece de fazer o teste depois no QR Code. A gente se vê na próxima quarta-feira, no próximo Security Talks. Antes que eu me esqueça, né? Porque senão a Karen depois ela me puxa a orelha, né? Deixa eu só achar aqui. Eu vou enrolar um pouquinho. Aqui, achei. Na próxima semana, nosso convidado é o Anderson Ozal. A gente vai falar sobre a prevenção de perdas contra estratégia e governança. Legal? Então, a prevenção de perdas como estratégia de governança. Não perca quarta-feira que vem. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.